obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Mensagem do pastor Felipe. Boa noite, amada igreja. Hoje nós tivemos a reunião da MCM, confio que foi uma bênção. Amém? Rosenal esteve à frente hoje, trazendo a palavra. Deus te abençoe. Também o Paulo esteve à frente, da reunião dos homens. Eu confio também que foi uma bênção. Pastor, como é que você sabe que foi uma bênção? É simples, nenhuma das duas terminou na hora. Todo mundo ficou um tempinho a mais, o culto atrasou um pouquinho, porque estava bom. Amém? Amém? Se tivesse todo mundo, não, vamos acabar logo com isso, vamos lá para o culto. Mas quando o povo quer ficar um pouquinho mais, é um bom sinal. Louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. E hoje eu quero falar sobre a coisa mais cara do mundo. Qual é a coisa mais cara do mundo? Paulo Cupertino. O preço, beleza. Mas a coisa mais cara do mundo, para nós, você está absolutamente certo. Mas hoje existe uma coisa, fora a salvação, vamos tirar a salvação da equação, que a gente desejaria poder comprar, mas a gente não pode. Caríssimo. Você mandou bem. Agora me diz aí outra coisa, a coisa mais cara do mundo. A vida. A vida é uma coisa muito cara e ela chega ali no limiar do que eu estou querendo falar. O amor de Deus entra naquilo que o Paulo falou. Está certo também. Mas eu quero falar sobre uma coisa muito cara, que nenhum de nós pode comprar, que é o tempo. Já pensou se você pudesse comprar tempo? Eu faço parte de alguns grupos aí no Facebook. Um deles é um grupo de pessoal dos anos 70, 80 e 90. De vez em quando vai um maroto lá e larga a seguinte pergunta assim: o que você faria se pudesse voltar agora por algumas horas aos anos 80, por exemplo? E a resposta que as pessoas dão. Aí a gente pensa, poxa, comeria na lanchonete, eu gostava, fechou. Aqui o pessoal de Niterói comeu um pastel na pastelaria em Buí. Já pensou que coisa boa? Andar de barca tradicional. Mas não é essa a resposta que as pessoas dão. O povo diz assim: eu iria imediatamente procurar a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, o meu cônjuge, porque se esgotou a coisa mais cara que poderia acontecer. Esgotou-se o tempo, fechou-se o ciclo para nunca mais. E é curioso nós dizermos isso porque nós vivemos numa sociedade que gasta muito dinheiro exatamente ao contrário. Gastamos muito dinheiro para matar o tempo, quando na verdade nós não matamos o tempo é que nos leva, nos mata. Vocês sabem qual é a maior indústria do mundo? Eu vou dizer para vocês, é a indústria do entretenimento. E por incrível que possa parecer, dentro da indústria do entretenimento, que é a maior indústria do mundo, qual é a maior indústria dentro da indústria do entretenimento? Você pode pensar, o cinema? Seguramente o cinema, cada filme mais milionário do que os outros para conseguir fazer e tal. O cinema não passa nem perto da maior indústria.
maior indústria dentro da maior indústria é a indústria de videogame. Vocês sabiam dessa? Videogames é a maior indústria dentro da maior indústria de todas, que é a de entretenimento. Ele supera e muito o cinema. Supera de tal forma que até mesmo as produções audiovisuais, seriados, filmes, têm bebido na fonte dos videogames. Um videogame de grande sucesso provavelmente vai acabar cedo ou tarde se transformando num filme ou num seriado. Acabamos de ver agora The Last of Us. É uma série feita há pouco tempo atrás, acho que é pelo Prime Video, e essa série é baseada no game que tem esse nome. E outros tantos aí, já vimos filmes de Mortal Kombat e outros tantos. Por quê? Porque a maior indústria chama a atenção. E o cinema e a internet querem trazer isso para dentro do seu portfólio. Já parou para pensar que com 8 bilhões de pessoas sobre a face da Terra para alimentar, com 8 bilhões de pessoas na face da Terra para andar de um lado para o outro, para serem transportados, não é a indústria alimentícia a maior indústria, não é a indústria do petróleo, não é a indústria automobilística, não tem nada ligado a coisas que efetivamente nós precisamos no dia a dia, que se comparem à indústria do entretenimento. A nossa geração está gastando bilhões de dólares por ano, talvez trilhões, para matar o tempo, para ficar de bobeira. Aqueles minutinhos que você para e pega um joguinho no celular, é dinheiro para a indústria. Aquele tempinho que o seu filho, a sua filha, o seu neto fica lá de frente lá jogando CS, né, Counter Strike, ou jogando aquele outro jogo lá de roubar carro, como é que é? GTA, Grand Theft Auto, é um jogo de roubo de carro, de violência. Ele está matando tempo. E ele está alimentando uma indústria que só faz crescer. E quando a gente fala de videogame, de fato, né, dos consoles de videogame, cada jogo, cada DVD daquele jogo custa um dinheirão. O garoto compra um DVD de jogo, R$200, R$250, R$300, para ocupar tempo, para gastar tempo, para atrapalhar nos estudos, para ficar de bobeira, para ficar pensando só naquilo, para alcançar uma LER, né, uma lesão de esforço repetitivo, de tanto que repete fase, uma coisa que não vai produzir nada, que não vai ensinar nada, é simplesmente para passar o tempo. Veja bem, poxa pastor, você quer dizer então que nós não precisamos de entretenimento? É óbvio, entretenimento faz parte da vida, diversão faz parte da vida. Agora, a diversão fazer parte da vida, você ter momentos para isso, é ok. Agora, viver isso é outra coisa. Pessoa que contrata lá, antigamente o pessoal contratava TV por assinatura. A TV por assinatura está desaparecendo, né? A pessoa agora contrata Netflix, Disney Plus, enfim, outros pacotes semelhantes. Globoplay. Gente, pagar para ver Globo, por favor, hein? Mas tem gente que paga. Globoplay, não sei o quê. E está lá, gastando tempo. E aí, mãe, o que você está vendo hoje? Ah, hoje eu vou ver Rock Santeiro. Pelo amor de Deus, gente, 1985.
vai voltar e falar, não, agora eu quero ver Selva de Pedra, para rever o que já foi visto tantas vezes, e só fica lá, não, eu vou entrar aqui e vou ficar vendo esse negócio aqui, vou passar meu tempo. E fica ali enfiado horas e horas e horas. Tem um negócio até que as pessoas fazem hoje se chama maratonar série. O jovem maratona série. Saiu a série, antigamente você ficava assim, vou assistir, por exemplo, Jornada nas Estrelas. Lembra disso, Paulinho? Jornada nas Estrelas? Assistiu Jornada nas Estrelas. Passa, sei lá, terça-feira, 7 da noite. Terça-feira tu sabia, pá, bota lá no canal, 7 da noite. Hoje, sai uma série nova, pum, sai o bloco, 10 episódios. O sujeito senta, ninguém assistiria, ninguém aqui é louco de ir para o cinema assistir um filme de 10 horas de duração. Alguém aqui já... Vocês se lembram, há 20 anos atrás, quando saiu O Senhor dos Anéis? Era um filme de 3 horas de duração. E eu sofri os 3. 3 filmes de 3 horas de duração. Você estava lá, assistia. Que sufoco. 3 horas de duração. Episódio 1, 2 e 3. Ninguém assistiria O Senhor dos Anéis 9 horas de uma pancada só. Mas hoje sai o seriado. A turminha diz, vamos maratonar. Aí assiste 10 episódios de 1 hora. Assiste 5 no dia, 5 no outro. Tem gente que assiste uns 10 num dia só. Hoje eu não vou fazer nada, vou fazer pipoca e vou maratonar a série. Aí eu te pergunto, ainda que seja um sábado, um dia ocioso na sua vida, é saudável você passar 10 horas no sofá assistindo seriado? Qualquer um aqui consegue chegar à conclusão de que não, não é. E nós, que somos crentes em Jesus, o que isso tem a ver com a gente? Eu vou ler esse texto com os irmãos agora, de 2 Tessalonicenses 1, de 1 a 12. Deixa eu ver se é esse mesmo. Não é o 1 não, capítulo 2. Capítulo 2, de 1 ao 12. Ora, irmãos, Miriam, eu estou usando a revista corrigida, tá? Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Sabe qual é o tema do nosso ano, né? Foco, força e fé. Nosso assunto hoje é foco. Então, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela reunião, nossa reunião com Ele. Olha o foco. O foco é Jesus virá e nós vamos nos reunir com Ele. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ou seja, foca 100% na certeza de que Jesus está às portas. Ele está chegando, não há tempo a perder. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse homem, o varão da perdição, é aquilo que comumente as pessoas chamam de anticristo. Na verdade, o anticristo é um sistema anticristo, e esse, o varão da perdição, esse homem do pecado, que vai se assentar no trono e querer
bancar de Deus, esse sujeito aqui, ele vai vir também. Mas entenda, duas coisas já foram colocadas sobre o tempo aqui, e eu preciso ler esse texto mais detidamente, exatamente para pontuar isso com os irmãos. Paulo está dizendo: tenham os olhos de vocês focados, porque Cristo está à porta. E ele apresenta um outro personagem, o homem ou varão da iniquidade, o homem do pecado, como diz a minha versão. E ele diz claramente: o homem do pecado, ele também tem foco. Você já parou para pensar que o inimigo das nossas almas, ele não tem descanso, ele tem foco. Ele não tem foco, ele não tem fé, mas ele tem foco e ele tem força. E o foco dele está mirando, travado no alvo. Eu vou me assentar no trono como se Deus fosse. Quero tomar o lugar de Deus. E é por isso que Paulo está pregando com tanta força, com tanta disposição, dizendo: desperta, igreja. Estejam ligados, estejam acordados, estejam antenados. Não percam tempo com bobagem. Não percam tempo. Não percam tempo. Tenham foco, porque Cristo está às portas. Não movam a mente de vocês com facilidade do entendimento. Continuem prosseguindo com firmeza, porque Cristo vai vir. E antes que ele venha, ainda vai se manifestar o homem do pecado. E quando o homem do pecado se manifestar, aí eu faço uma pergunta, que eu abro um parênteses para perguntar a pergunta que fez o Senhor Jesus: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ele perguntou isso, não fui eu. Diante desse quadro, diante do que temos visto aí hoje, na nossa realidade gospel, na realidade da igreja evangélica brasileira, eu não posso falar daí de fora, mas aqui daquilo que a gente vê, diante de uma igreja como essa, vazia assim no domingo à noite, que se não tivesse tido a reunião dos homens e das mulheres, estaria ainda mais vazia. Estamos efetivamente nos preparando para a volta de Cristo? Estamos ocupados e preocupados com a volta de Cristo? Ou chegamos aqui, olha, vai ter reunião dos homens, das mulheres, depois vai ter o culto domingo à noite acaba rapidinho, e realmente acaba mesmo, geralmente em 1 hora a gente acaba o culto. E aí eu vou para casa, vou ver os gols da rodada, vou assistir ali a série do Netflix, vou conversar com meu filho, com a minha filha, com meu marido, tarará. Aquilo tudo que veio aqui na minha mente não foi digerido e desceu para o meu coração. Vou perder meu tempo aqui agora diante da televisão, porque é isso que você está dizendo. Quando você pega e liga o controle remoto, é para esquecer tudo que foi falado aqui. Quando você quando você troca o seu tempo devocional de leitura bíblica, de oração, por um seriado, por um videogame, por uma conversa com os amigos, não estou dizendo que não é para ter essas coisas são boas também, mas eu estou dizendo a questão da troca. Quando importa mais para você, importam mais essas coisas do que as coisas de Deus, sabendo que Cristo está às portas, algumas coisas estão acontecendo. A primeira delas é o crente que vive uma vida assim, ele não está preocupado com a volta de Cristo. Ele não está se lembrando que Cristo virá, mas ele virá. E ele virá como, pastor? Como o ladrão da noite. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 virgens tinham azeite,
outras 5 virgens que quem se lembra a palavra que a parábola usa? 5 virgens eram prudentes e tinham azeite. Qual é a palavra que a Bíblia diz das outras 5 virgens? Quem lembra? Loucas. As outras eram chamadas de virgens loucas, porque não se preocuparam. Eita, Satanás não está satisfeito. Deixa eu rolar. Orem por mim. O que acontece é que as 5 virgens loucas, elas estavam pura e simplesmente desconsiderando. Não, o noivo não vai chegar hoje não. O noivo não vai chegar hoje não. Deixa rolar, vamos dormir, vamos aproveitar o dia, vamos aproveitar a noite, vamos descansar. O descanso é ruim? O dormir é ruim? Não. Na parábola as 10 dormiram, mas na hora que o noivo chegou, o que aconteceu? 5 acenderam as suas lâmpadas, e as 5 que tinham azeite nas suas lâmpadas entraram para as bodas. As outras 5 não adiantou nada. Estamos com azeite nas nossas lâmpadas, meus irmãos? Ou estamos levando a vida cristã como Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. É uma pergunta que você e eu precisamos nos fazer honestamente. Se Cristo voltar hoje, o que apresentaremos a Ele? Estamos, como disse Paulo aqui, preparados para não nos movermos facilmente do nosso entendimento, para não sermos perturbados naquilo em que cremos, e como algo central da nossa fé, Cristo está às portas, Ele está chegando. Falei para vocês que Paulo está chamando a igreja ao foco, e falei para vocês que o homem do pecado, o varão da iniquidade, ele também tem foco, está escrito, e ele vai chegar lá. Ele vai sentar, porque está escrito, e porque ele vai vir com esse foco, ele vai conseguir, por permissão do Senhor. Enquanto o sistema anticristo desse mundo se move para que o varão da iniquidade se assente no trono como se fosse Deus, onde estará a igreja de Cristo? Batalhando, lutando a batalha espiritual, vestida com toda a armadura de Deus, descrita lá em Efésios, no capítulo 10? Ou estará a igreja de Cristo descansando, repousando, jogando videogame, assistindo seriado, discutindo política? O que vai acontecer com a igreja de Cristo? O inimigo tem foco, meus irmãos. Se nós não tivermos foco, achará o Filho do Homem fé na terra? Verso 5: Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Ou seja, Paulo estava alertando frequentemente os irmãos de Tessalônica sobre esse assunto. E agora vai saber o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, ou seja, o sistema que é contra Cristo, o mundo que jaz no maligno já opera, desde aquele tempo. Já opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado: o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo, quando o Espírito Santo for retirado com a igreja, acabou. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Olha o foco do inimigo. Ele virá segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios.
Ele não vai vir com conversinha boba, não. Ele não vai vir com um discursinho mal feito, não. Ele vai vir trajado no mais elegante dos ternos. Vai vir com a maior cara de gente boa. Vai ser uma pessoa doce no falar, no trato. Vai ser alguém, aquela pessoa de personalidade magnética, que chama a atenção, que é agradável aos ouvidos, aos olhos. Poder, sinais, prodígios de mentira. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Senhor, fala conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus, aqui oramos. Amém. Meus irmãos, é tenso nós lermos uma coisa como essa, mas é necessário, e eu tenho observado algo que o Senhor tem feito comigo. Não sou eu que estou buscando isso, mas eu posso afirmar, qualquer pessoa que frequente aqui a 22 e que tenha vindo nas últimas semanas dos cultos da noite, pode observar que Deus tem me dado outras mensagens no culto da noite que são mais incisivas. Eu tenho, não por mim, não por minha escolha, mas Deus tem me dado mensagens mais incisivas para dar para essa igreja. E essa igreja precisa comparecer mais ao culto da noite, para que nós possamos juntos caminhar em unidade, para que nós juntos possamos estar preparados para aquele grande dia em que o Senhor virá, ou para aquele dia em que vai se levantar o homem da iniquidade. Como é que vai ser a tua vida? Como é que vai ser a minha vida? Onde estaremos nós? Quarta-feira tem culto de oração, meus irmãos. Nós precisamos orar. Nós precisamos estar acordados, despertos, prontos, ou ainda que dormindo, com a vasilha cheia de azeite, como na parábola das virgens. Nós precisamos estar atentos. O tempo, como eu comecei falando aqui, o tempo não tem coisa maior, coisa mais cara para nós. Nós não podemos comprar 1 minuto de vida que seja. 1 minuto de vida que seja. Vamos a outro texto. Miriam, por favor, 2 Timóteo 4, 1 e 2. Vamos falar um pouco mais sobre o tempo. Olha que Paulo está ensinando ao jovem Timóteo, o seu aprendiz, um jovem pastor, a quem ele dedicou o seu tempo para ensinar. Conjuro-te, pois, ou seja, eu conjuro você diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele está chamando aqui o testemunho do Pai e do Filho. Para quê? Desses dois, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida no seu reino. Ou seja, o assunto é sério, Timóteo, o assunto é sério. Eu não estou simplesmente te pedindo algo, mas eu estou conjurando você diante do Pai e do Filho que virá julgar os vivos e os mortos na sua vida no seu reino, para você fazer o que, Timóteo? Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Só até aí, só esse pedaço. Não há coisa mais importante, diz Paulo para Timóteo. Esse é o intuito de Paulo, que Timóteo estivesse bastante certo de que não havia coisa mais importante na vida do que pregar a palavra, instando a tempo e fora de tempo.
Porque às vezes, muitas vezes, nós queremos deliberar sobre o tempo. Principalmente quando é o nosso tempo. Poxa, eu estou aqui no meu ambiente de trabalho, o sujeito está aqui falando mal de Jesus, eu não vou debater com ele não. E aí você deixa passar. E aí daqui a pouco está todo mundo em curriola, zoando, falando mal de Jesus, de crente. Você se sente mal com aquilo, mas você não abre a boca para falar. Ah, pastor, mas aí eu vou entrar em litígio, vou entrar em discussão? Não. Você não vai entrar em litígio, você não vai entrar em discussão. Eu nem gosto de Calvino. Eu não gosto da soteriologia de Calvino, mas Calvino tem uma frase fantástica, que ele diz o seguinte: até um cachorro, quando vê o seu dono sendo atacado, o cachorro entra na briga para defender. Que espécie de covarde seria eu se não defendesse o meu Senhor dos ataques dele? É João Calvino que diz isso. Nós temos estado preparados para falar de Cristo a tempo e fora de tempo. Não é entrar em briga, não é entrar em discussão, não é entrar em litígio, mas é dizer: veja bem, eu posso entrar nessa conversa porque o que vocês estão falando aí sobre esse Jesus não diz respeito ao Jesus que eu conheço. Meus irmãos, nessa aproximação, eu já calei boca de gente grande, de gente bocuda, de gente faladora. Eu trabalhava no escritório há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás. O dono daquele escritório era um cara grosseiro, mau. E toda terça-feira nós tínhamos aula de português. Tinha um auditório, e lá nós tínhamos aula de português com um professor da UERJ. Um cara que era ateu e absolutamente não tinha o menor pudor em falar mal da pessoa de Jesus Cristo. Ateu, convicto. E quantas vezes eu debati com aquele cara, calava a boca dele. Calava a boca dele. Porque ele vinha com aquele papo de professor, de filosofia, que não sei o que, papo. Mas ele não tinha experiência que eu tinha com Cristo. Ele dizia: olha, entendo o seu ponto de vista. Porém, isso que você está falando tem um problema de falta de conhecimento experiencial. Porque Cristo em mim é a esperança da glória. E o cara calava a boca. No meio do grupo, só eu falando. Só eu falando, os caras calavam a boca. Por quê? Preciso brigar? Não preciso. Porque a própria pessoa, quando ela efetivamente é de Jesus e Cristo nos dá, Ele nos prometeu isso, Ele disse: olha, vocês não se preocupem quando vocês forem levados diante das autoridades para dar testemunho, nem se preocupem com o que vocês vão falar, porque no abrir das bocas de vocês, o Espírito Santo vos dará o que falar. Eu já vivi isso também, e eu posso te falar, é verdade. E aí é que você evidencia muito nitidamente o vazio do discurso do outro lado. Um discurso que parece amedrontador. Mas quando nós estamos ligados e sabendo que temos de pregar a tempo e fora de tempo, quando nós estamos apercebidos de que Cristo está às portas, e que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo, a gente entra e a gente vence. Vocês creem nisso, meus irmãos? Outro texto, por favor, Lívia. Já que nós começamos falando de perda de tempo, já que nós começamos falando sobre a necessidade de observar o tempo, de guardar o tempo, vamos então agora a Colossenses capítulo 4.
Eu vou até parar nesse terceiro texto. Tinha mais um monte aqui, mas não vou me alongar não. Talvez mais um. Colossenses capítulo 4, versos 2 a 5. Também Paulo, aconselhando a igreja de Colossos: perseverai em, não escutei a palavra, perseverai em, quarta-feira eu quero todo mundo aqui, perseverai em oração, velando nela com a ação de graças. O que mais? Orando também juntamente por nós, para que Deus, olha o que está pedindo. Paulo vivia na prisão, Paulo foi açoitado, Paulo sofreu muito por Cristo, foi apedrejado, mas olha o que ele está pedindo. Não está pedindo livramento, não está pedindo outra coisa senão para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que o manifeste como me convém falar. Olha a preocupação de Paulo. O homem preso, ele não está preocupado: olha, arrumem um advogado para me arrumar um habeas corpus. Vocês precisam arrumar alguém que tenha trânsito junto a César, para que ele lhe dê a liberdade. O que é que Paulo está pedindo? Eu quero falar de Cristo, e quero falar com propriedade, como me convém falar. E graças a ele, a guarda pretoriana ouviu, e teve muita gente graúda que foi salva por causa do testemunho de Paulo. Vamos adiante. Agora olha esse versículo aí, versículo 5. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, os não crentes. Como é que termina? Remindo o tempo. Como é que eu comecei a nossa palavra nessa noite? Comecei dizendo o seguinte: o tempo é a coisa mais cara do mundo, e nossa geração está desperdiçando o tempo, jogando o tempo fora. E vocês concordaram comigo que isso é verdade. Nós jogamos muito tempo fora pela janela, tempo que não será recuperado, inclusive tempo de pregar, tempo de falar aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, aos nossos parentes, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos colegas de faculdade, e até aos nossos inimigos. Nossa geração está perdendo muito tempo. A maior indústria do mundo é a indústria do entretenimento, da perda de tempo. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse texto, porque ele termina dizendo que nós temos que andar com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Sabe o que significa lá no grego, na raiz grega? Gilson agora vai gostar. Remir o tempo. O termo remir, no grego, ele significa literalmente comprar. Se você dissesse assim em grego: comprei um escravo para dar para ele a liberdade, você usaria esse verbo, remir. Percebeu a seriedade da coisa? Ele está dizendo: comprem oportunidades. Comprem oportunidades. Toda vez que você estiver com alguém que não é da fé, com alguém que não é do caminho, compre uma oportunidade. Que bom que nós ouvimos hoje de manhã o testemunho da irmã Irene sobre a dona Catarina, mostrando como ela comprava a oportunidade. Eu me lembro dela falando aqui: a pessoa falava sobre o tempo, minha mãe já, mas quem foi que criou o tempo, quem foi que criou a natureza? E pá, traz Jesus para a conversa. Comprem oportunidade. E a palavra tempo ali não é tempo, esse tempo cronológico que a gente marca, não. A palavra tempo ali é kairos, que é uma palavra
grega que não aponta o tempo cronológico medido em segundos, em minutos, em horas, mas aponta o tempo exato, o momento certo para que algo aconteça. Paulo está dizendo use tudo que você tem para comprar oportunidades, para que o tempo certo da salvação de alguém chegue, para que você tenha o que apresentar diante do Senhor naquele grande dia. E já que eu cheguei aqui no remindo o tempo, eu vou pegar mais um texto aqui para fechar. Miriam, por favor, Efésios capítulo 5. Efésios 5, 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, como tolos, mas como sábios, remindo o tempo. Olha aí o termo de novo, e tem uma explicaçãozinha a mais: remindo o tempo, porque os dias são maus. Temos vivido dias maus, viveremos provavelmente mais dias maus, e graças a Deus, porque o Senhor Jesus disse que basta a cada dia o seu mal. Temos vivido tempos complicados, tempos difíceis, tempos de grandes desafios em todas as coisas, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo. Por isso Paulo nos alerta que nós temos que andar com sabedoria, com fé, com foco, remindo o tempo, comprando oportunidades, justamente porque os dias são maus. E é aqui que, sabe aquelas coisas que só o Evangelho de Jesus faz? O Evangelho de Jesus, ele vira as coisas de perna para o ar. O Evangelho de Jesus, ele pega um coração de pedra e transforma num coração de carne. Ele pega alguém que traz da morte para a vida. Ele pega uma criatura e transforma em filho. Ele diz: se alguém te bater numa face, devolve com toda a força? Não, oferece também a outra. Ele diz: se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai duas. O Evangelho, ele é o poder de Deus, e ele inverte todas as coisas. E aqui nós temos mais um. Bota na tela, por favor, de novo esse texto aí. E aqui nós vemos mais uma vez uma grande inversão que só o Evangelho poderia fazer. Os dias são maus. É verdade ou não é? É verdade. Basta ligar na televisão, liga no Datena que você vai me dizer se os dias são maus ou não são. Liga no Tino Júnior para você me dizer se os dias são bons ou se os dias são agradáveis ou se são maus. Não são maus. Cada dia que passa, mais coisas esquisitas acontecendo. E porque os dias são maus, as pessoas querem se esquecer dessas coisas e investem o seu tempo livre em diversão. Vão ver séries, filmes, jogar videogame, fazer qualquer coisa, usar drogas, beber, na finalidade de desconectar, de esquecer da maldade dos dias. Assim é o homem natural. Mas Paulo nos apresenta o plano de Deus para um homem e uma mulher espiritual. E o plano de Deus para nós é exatamente outro. É exatamente o oposto. É dizer: ei, vocês não têm que se enfiar, que se esconder em diversão. Vocês não precisam se esconder em entretenimento, porque vocês conhecem a verdade. Porque vocês sabem que os dias são maus. Se os dias fossem bons, se esse mundo fosse uma maravilha, um mar de rosas, o Salvador de vocês não teria sido morto numa cruz, mas teria sido feito rei.
E se vocês estão despertos para essa realidade, estejam despertos para toda e qualquer realidade e toda e qualquer oportunidade. Busquem oportunidade enquanto é tempo. O trabalho da igreja não é gastar tempo, o trabalho da igreja é remir o tempo. Quando o povo está aí jogando tempo fora, a igreja é convidada ao contrário. Ei, eu quero comprar, eu quero investir, eu quero dar, eu quero falar, eu preciso entregar uma mensagem que pode ser, como diz o hino, amanhã pode ser muito tarde, ou é hoje, ou talvez nunca mais. Meus irmãos, a seriedade dessa palavra bateu no meu coração ontem de uma forma tal, essa dicotomia entre o mundo que está anestesiando a sua mente, o seu coração, o seu ideário, e a igreja, eu tenho visto a igreja também da mesma forma. Muita gente nas igrejas anestesiando a sua mente com leituras, com filmes, séries, desenhos animados, videogame, drogas, sexo, álcool. Por que isso está acontecendo? É preciso que novamente a gente atice esse fogo. É preciso que novamente a gente assopre esse fogo e faça com que a igreja enxergue a sua real missão, e que a gente possa sair das quatro paredes, e que a gente possa sair ao mundo, e que a gente possa dizer: ei, eu quero comprar tempo para te dar uma oportunidade, eu quero falar de Jesus. Se nós falarmos de Jesus com o mesmo ímpeto, com a mesma disposição, com a mesma força que a garotada fala da nova série que está assistindo, do novo game que está jogando, a gente vai ganhar o mundo inteiro. O que está faltando? Eu vou dar uma dica. Está faltando oração. Está faltando oração. Está faltando compromisso. Está faltando disposição para levantar a bandeira do Evangelho nesse tempo. Eu espero em Deus, eu creio em Deus, que nós ainda temos algum tempo a comprar. Vamos comprar tempo, vamos remir o tempo, enquanto nós ainda estamos aqui. Amém? Senhor, fala com a tua igreja nessa noite, para começar em mim, que nós possamos fazer sempre aquilo que te agrada. Que possamos deixar, meu Pai, todo o embaraço, que não necessariamente é pecado, mas que nós possamos deixar todo o embaraço e também o pecado que tão de perto nos rodeia, e possamos correr essa carreira e chegar ao fim apresentando frutos ao Senhor. Abre os nossos olhos para essa realidade, nos ajuda a não perder tempo, mas a ganhar tempo. Ensina-nos, Senhor Deus, infunda as nossas velas, para que nós possamos navegar na direção dos perdidos, para que nós possamos servir ao Senhor e apresentar frutos sazonais diante do Senhor. Isso nós te clamamos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor?